Historicamente, a Constituição Federal de 1988 instituiu o SUS, que tem sua origem no movimento conhecido como Revolução Sanitária, nascido nos meios acadêmicos na década de 1970. A implantação do sistema foi de grande valia no setor da saúde do brasileiro. Porém, hoje, sabe-se que esse sistema não funciona essencialmente conforme seus princípios. Saúde como direito de todos, pregando pela universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde da população brasileira. Temos, então, o desconforto de fixarmos-nos na hipocrisia incrustada no estandarte do acampamento dessa nação brasileira, representado por aqueles que dominam o poder e que sustentam a violação da moral, da dignidade e do decoro, conforme os ataques dos políticos corruptos e desonestos, com firmeza e constância, manejados pela desonra, inclusive para com a saúde pública desse país. Utilizam-na em proveito próprio. A mídia forte é o corredor, a forma que encontraram para canalizar o fruto desta depravação e perversão quanto ao tratamento desumano e a engordar os cofres com o fruto da corrupção. Difícil é, pois, entender, dentro de tal plasticidade política, certos disfarces que desasseguram os direitos e garantias proclamados pela Constituição da República e, em um país digno de sua história e ainda de seu destino cristão. A fala do juiz Sérgio Moro endossa todas as manifestações do jurista Modesto Carvalhosa. Quando mais se combate a corrupção, mais ela se alastra e se enlameia a terra brasileira. As instituições são panaceias e a sociedade civil refém de sua contracultura pela demagogia do poder e os arrobos dos inescrupulosos que meteram as mãos no dinheiro público deslavada e desavergonhadamente. Uma andorinha não faz verão, mas uma prisão do capo de Tuticape faria 4 estações. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. A Constituição Federal de 1988 põe a vida como sendo o bem maior dos direitos fundamentais, preceituado em seu artigo 196, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas será que esse direito está sendo respeitado? Bem, hoje vamos conversar sobre a gestão da saúde pública com o Dr. Marcos Eurípides Pimenta, ginecologista e presidente do Hospital Mário Gatti, em Campinas. Dr. Pimenta é consultor e assessor médico da presidência e diretoria da Associação Paulista de Medicina. Exerce sua função médica como gestor em operadoras de saúde e hospitais. Consultor da Comissão Estadual de Honorários Médicos. Seja bem-vindo, doutor Pimenta. Obrigado pelo convite, doutor Laércio. É um prazer estar aqui com vocês e com os espectadores para discutirmos esse assunto tão importante que é a gestão em saúde. Olha, quem agradece somos nós. Direito e Justiça em Foco é um programa que visa exatamente aquilo que você já colocou no início. Visa informar
a sociedade, o telespectador, porque nós estamos carentes de informações verdadeiras, informações precisas. Então você hoje veio aqui nos brindar, não é, com a sua presença e também com a sua intelectualidade para levar ao telespectador aquilo que está afligindo, não é, este país. Eu começo já com a seguinte pergunta. A Santa Casa de São Paulo, o Hospital São Paulo e outros hospitais do país estão realmente em crise? Explique por que hospitais que já foram referência hoje se encontram sucateados. Por favor. Doutor Laércio, espectadores, realmente é uma verdade. Tá? A maior parte dos hospitais, principalmente chamados hospitais públicos, que dependem de recursos públicos, estão passando por um processo de quase que insolvência. A questão de que realmente estão pré-falimentares é uma verdade. Os recursos que hoje são distribuídos e que são repassados pelos órgãos federais, municipais, estaduais para a área de gestão pública estão muito aquém das realidades ou das necessidades desses hospitais. O índice da inflação em saúde é muito superior ao índice inflacionário de qualquer indicador oficial, IPCA, IGPM, o que for. Sim. E isso é preciso realmente repensar. Existe um outro dado dessa situação, que também é a questão da gestão. Esses hospitais, alguns deles, inclusive a questão da maioria das santas casas, que estão em situação também semelhante, pecaram de não se profissionalizar na sua gestão. Então, o profissionalismo na gestão é que permite que os hospitais consigam otimizar os recursos que hoje têm, claro, e utilizá-los de uma maneira adequada. Claro. É muito bem colocado, doutor Pimenta, porque nós estamos passando por momentos, como eu disse logo no início, não é? De aflição, porque o povo necessita de saúde. A saúde é a obrigação do Estado. Da mesma forma que a obrigação do Estado dar educação, não é? Mas a saúde, e segurança também, mas a saúde, no meu modo de ver, é primordial. Não é? Embora nós estamos vivendo num país emergente, quando a gente sai, vai para outros lugares, a gente nota a diferença. Nota a diferença porque lá, do primeiro mundo, a coisa é bem diferente. Bem, o hospital que o senhor é diretor está bem de saúde? É a pergunta que eu faço, não é? Quer dizer, o senhor também recebeu um prêmio, não é? A referência da saúde. Não é isso? Conte primeiro do prêmio e depois o senhor completa com a saúde do seu hospital maravilhoso, Mário Gatti. As duas coisas andam em conjunto. Pois não. Em primeiro lugar, destacar o que é o Mário Gatti no contexto do município e da região de Campinas, a região metropolitana de Campinas. O Hospital Mário Gatti é um hospital grande, são mais de 200 leitos hospitalares. Nós temos 2 prontos-socorros, um pronto-socorro infantil, um pronto-socorro adulto, que fazem uma média de 1.000 consultas diárias. 1.000 consultas? Por dia. Além disso, temos um ambulatório de especialidade com mais de 400 consultas diárias. As diversas especialidades, são 88 especialidades médicas que nós atendemos dentro do Mário Gatti. E é um hospital de média e alta complexidade. O nosso hospital ele se aperfeiçoou para fazer o atendimento àqueles casos mais complexos. Sim. Além disso, nós somos uma UNACOM, nós somos uma unidade referenciada na área de oncologia e temos essa chancela do Ministério da Saúde e do próprio Secretaria Estadual de Saúde. Então, os casos oncológicos para cardioterapia, quimioterapia, cirurgias oncológicas são feitas a nível do Hospital Mário Gatti. E também somos um hospital de ensino. No hospital de ensino, nós temos a chancela do MEC, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, como sendo um hospital de ensino desde 2004. O senhor tem uma ideia, doutor Laércio? No ano de 2014, foram 4.300 profissionais que passaram em curso de graduação, em estágios profissionais dentro do hospital na área de saúde. Maravilha. Nós somos uma fonte formadora de mão de obra SUS. O Hospital Mário Gatti é uma autarquia municipal, 100% público, nós atendemos SUS, nós não atendemos convênios particulares. Então, fazer a gestão de todo esse processo, de toda essa complexidade, é uma coisa realmente difícil. E nós buscamos, então, a minha ida para o hospital, o convite para dirigir, para presidir esse hospital, que é uma autarquia municipal, como se tem, então foi um convite do prefeito de Campinas, que conhecia o meu trabalho na área de gestão. Ele propôs para que a gente pudesse levar ferramentas de gestão para dentro do hospital para otimizar
todos os seus recursos e também para poder fazer frente a essas demandas todas existentes. Então, no ano de 2014, eu assumi em janeiro de 2014, durante o ano de 2014 foi um ano de estruturação e usamos as melhores ferramentas de gestão, ferramentas não só na saúde, mas ferramentas também empresariais. Sim. E o que nós tivemos a oportunidade é de utilizar uma ferramenta gerencial chamada matriz SWOT, SWOT, Sim. que aborda os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os desafios da instituição. E a partir dessa matriz SWOT, nós definimos as chamadas políticas institucionais. Sim. E Isso na sua gestão? Isso na minha gestão. Então, nós definimos 7 políticas institucionais e a partir dessas 7 políticas institucionais, que é o mote da estrutura, nós desenvolvemos os projetos. Então, para 2015, nós tivemos aí 62 projetos que nós conduzimos durante 2015. Quando nós fizemos o nosso balanço de final de ano em 2014, verificamos que eram 62 projetos que estávamos nos propondo a conduzir. A maioria falou, nossa, será que vamos ter condições, vamos dar conta Sim. de cumprir 62? E para nós é muito prazeroso porque nós vamos fechar 2015 agora com 93% de cumprimento. Muito bem. Mas conte então, o senhor ganhou um prêmio, não é? Na verdade, nós inscrevemos exatamente esse processo que foi implantado, chamado de Matriz SWOT, e é um trabalho, é a utilização da Matriz SWOT como ferramenta de governança e gestão, e existem diversas situações no mercado que procuram premiar essas ferramentas ou Sim. premiar esses processos. É um reconhecimento pela sua atividade, não é? Então, se não for uma inovação, pela criação. Não é? Então, a Live Healthcare Media e a Price PwC, eles fazem um levantamento desses trabalhos, nós escrevemos esse trabalho, foram 131 instituições a nível nacional que participaram, que enviaram os seus trabalhos, dessas 131, somente 4 públicas, e o Mário Gatti era uma dessas instituições públicas, e nós tivemos o prazer de sermos agraciados na área de governança e gestão, com o reconhecimento desse trabalho de Matriz SWOT como ferramenta de gestão, como sendo um dos que foi reconhecido pela Price e pela Live Healthcare Media. Muito bem. Então, caro telespectador, aprecie a nossa conversa, maiormente as declarações do Dr. Marcos Pimenta, porque nós estamos falando de SUS. O Mário Gatti é essencialmente SUS, não é verdade? 100% SUS. 100% SUS. Então, veja, você que está acostumado a ver televisão, assistir programas em que os produtores levam para sua casa a decadência do SUS, hoje nós estamos tendo uma outra visão do SUS através deste excelente médico que é o Dr. Marcos Pimenta. Ou eu estou errado, doutor? Ou eu estou falando alguma bobagem? A não ser pelos elogios, que não digo que seja bobagem, mas eu agradeço as suas palavras. Não, mas eu já tenho referência, porque antes do senhor, o ano passado, me parece, eu trouxe aqui para nós conversarmos também sobre o Mário Gatti, o seu colega, Dr. Sérgio Bisogni, a quem eu envio um abraço. É um excelente médico, como o senhor também, e ele retratou uma verdade importante sobre o Mário Gatti, sobre o Hospital Mário Gatti. É por isso que eu não me entusiasmo. Dentro de mim existe uma semente que diz que o SUS pode dar certo se e quando os dirigentes forem da capacidade e qualidade como o do senhor e aqueles que, afinal de contas, o antecederam também. Obrigado pelas Não é palavras. verdade? Sim. Mas vamos continuar. Os bilhões colocados no SUS estão sendo bem gastos? Infelizmente, não. Acho que tem que colocar isso de maneira também muito positiva, né? Os recursos são escassos. Sim. Da população brasileira, vamos colocar em números redondos, 250 milhões de habitantes que o Brasil tem, é quase isso. 50 milhões têm planos de saúde e 200 milhões não têm planos de saúde. Ok? Hoje, o SUS destina o atendimento per capita de R$ 1.000, R$ 1.100 para atendimento na saúde.
Sim. enquanto que a saúde suplementar, os planos de saúde, destinam R$ 2.400. Então, uma Que é disparidade uma diferença muito grande. Então, é lógico, esse valor que é colocado tem que ser muito bem gasto para que possa ser o mais produtivo possível. Sim. Então, existem situações de desperdício, de compras inadequadas, de falta de gestão e que realmente poderia ser muito melhor empregado esse recurso já escasso. Então, esses bilhões estão sendo bem gastos, poderiam ser melhor empregados se houvesse realmente todo um profissionalismo na gestão. Eu faço ginecologia, eu sou ginecologista, apesar de atuar em gestão há mais de 20 anos, eu sou ginecologista assistencial. Sim. Eu tenho meu consultório, atendo aí há mais de 30 anos. Mas me especializei na área de gestão. E isso é o que hoje o mercado precisa, ou seja, especialistas na área de gestão, independente que seja um hospital público ou privado. Então é preciso realmente gastar muito melhor essa disparidade, né? Ou seja, de R$ 1.100 para R$ 2.400 é mais do que o dobro. Sim. Então nós temos que realmente repensar toda a estrutura de atendimento que é patrocinada exclusivamente pelo SUS. Uma pergunta leva a outra, normalmente, diante da sua resposta, não é? Então eu pergunto, qual a dimensão da corrupção na saúde pública? O termo maior, doutor Laércio e ouvintes, é que talvez a gente não esteja falando somente no fato de corrupção, de desvio do uso do recurso. Claro. Tá? Mas eu acho que quem tem que trabalhar principalmente é na melhor utilização dos recursos. Sim. Hoje, no meu caso, o hospital é um hospital público, é uma autarquia municipal, eu sou auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, Claro. Todas as minhas contas passam por uma avaliação totalmente transparente. E estamos até agora ampliando essa transparência e vamos publicar no nosso site todas as compras, quanto que o hospital gastou em cada um dos seus insumos. Porque o recurso, é importante esse ponto, o recurso público, na verdade, não é recurso público, é recurso de todos nós que pagamos impostos. Sim, claro. Que gerou um valor de impostos que agora estão sendo redistribuídos e recompostos na utilização. É importante que a população entenda que o recurso público ele é oriundo dos seus impostos, assim como o servidor público ele está ali como um serviço ao público. É um retorno, né? É um retorno daquilo que tem. Então, a corrupção existe em algumas situações específicas, mas eu acredito que a gente teria principalmente o melhor resultado se houvesse uma utilização adequada desses recursos. Adequada, isso mais. Bem, vamos então passar para uma outra pergunta que eu tenho aqui, feita pela produção. Qual o papel das organizações sociais, quer dizer, hospitais particulares, na administração dos hospitais públicos? É uma solução? O termo organização social é um termo realmente interessante porque hoje é uma saída que os entes públicos estão tendo de profissionalização das suas gestões. Então, é a contratação de instituições chamadas organizações sociais que exatamente fazem a gestão de alguns aparelhos públicos. Certo. E isso está acontecendo exatamente para facilitar essa parte toda de gestão que o serviço público muitas vezes tem essa dificuldade de estar fazendo essa abordagem. Com relação a hospitais privados, hospitais particulares, atendendo o SUS, hoje o número de leitos, o número de atendimentos feitos por hospitais exclusivamente públicos é um número menor. Só cerca de 30% dos atendimentos é que são feitos por hospitais somente públicos. Sim. A maior parte ela é realizada por hospitais que são conveniados ao SUS. E aí nós temos também alguns problemas de transferência de caixa, né? Ou seja, Sim. como que é feita essa transferência de caixa. Agora, especificamente, o papel das organizações sociais, eu vejo realmente como uma grande alternativa desta profissionalização. As organizações sociais permitem trazer para a entidade pública ou para o serviço público uma expertise que normalmente não existe, de fazer uma gestão adequada. Então, esse é o termo somente de organização social dentro do serviço público. Precisa, lógico, ser auditado, ser acompanhado, ser monitorado,
para ver se também essa organização social está cumprindo o seu papel. Me diga uma coisa, uma curiosidade que particularmente eu tenho. O SUS, vocês dependem também de máquinas, não é? De máquinas, eu digo, daquelas, por exemplo, para fazerem as suas verificações, ou melhor, dizendo, a pessoa tem algum problema no pulmão, então ela precisa fazer uma radiografia, então precisa de uma máquina moderna. O SUS tem isto? Tem. Lá no seu hospital tem? Sim, nós por ser um hospital de média e alta complexidade, nós estamos bem aparelhados. Poderíamos, pelo volume que temos, é lógico, de atendimento, uma pequena história, inclusive, doutor Laércio e ouvinte, né, telespectador, destacar o porquê do nome, né, Hospital Mário Gatti, doutor Mário Gatti. É que o Mário Gatti foi um médico radicado em Campinas entre 1920 e 1930, e que era muito reconhecido na sua capacidade de atendimento. Então a população falava, quando é um caso complexo, leva no Mário Gatti que o Mário Gatti resolve, no Dr. Mário Gatti que o Dr. Mário Gatti resolve. E isso ficou o paradigma do hospital. Hoje a população sabe que quando o caso é complexo, vai até o Mário Gatti que lá se resolve. Ele era brasileiro? Ele era italiano. Ah, italiano. E nessa sua ida, o paciente ao ir ao hospital, nós temos um afluxo maior de população, de atendimentos, e isso faz com que muitas vezes nós tenhamos uma sobrecarga de atendimento maior. Sim. Então isso é um dado realmente que a gente tem, então muitas vezes os nossos equipamentos não são bastante suficientes para atender toda a demanda, tá? Sim. Agora, é um hospital que está muito bem montado, eu posso colocar para o senhor, inclusive, que não só do ponto de vista de equipamentos, mas também em termos de pessoal. Nosso pessoal, nossos servidores aqui realmente cumprimentam. Qualificados, né? Extremamente qualificados, como o nome do profissional, Dr. Sérgio Bisonha, que é o responsável da área de urologia, excelente, que é um excelente profissional. Não é porque ele é nosso amigo, não, mas ficou nosso amigo porque esteve aqui e deu um show, deu uma aula, não é, sobre a especialidade que ele ostenta. Bem, veja, eu sou obrigado a perguntar, os hospitais particulares, eles estão melhor aparelhados com equipamentos que o SUS. É isto ou não? Eles têm um poder maior de compra, né? Porque, como comentei com o senhor... Mas com né? todos esses bilhões que... É uma situação que nós temos, por exemplo, agora, a ampliação da nossa área de oncologia, com todo o projeto pronto, né? Está parado nas instâncias federais a liberação de um recurso que vai dobrar a nossa capacidade de atendimento na área de oncologia. E nós estamos aguardando isso já tem 18 meses. Nossa. E a população carente necessitando exatamente desse recurso para que a gente possa dobrar a nossa capacidade assistencial na área de oncologia. Quer dizer, isso emperra o trabalho de vocês, com certeza. Obstaculiza o melhor atendimento ao povo, não é? Perfeito. Quer dizer que não é culpa do hospital se porventura acontecer algo que impede um atendimento nesse setor. Nós estamos com todo um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico desde obras. O Hospital Mário Gatti, ele tem 40 anos de existência. Ele surgiu não como um hospital, ele surgiu inicialmente, o prédio inicial tem o formato de um piano de cauda, Sim. inclusive porque ali seria uma biblioteca e um auditório que foi crescendo desordenadamente como um hospital. Então é preciso fazer toda uma coordenação, um planejamento para o que deve e onde deve ser investido. Muito bem, doutor Marcos, eu tenho uma pergunta a fazer agora, que eu peço ao senhor que responda no segundo bloco. Eu vou fazê-la e o senhor então vai responder somente no segundo bloco. O Ministério da Saúde anunciou em julho um conjunto de medidas para tentar barrar novas fraudes no fornecimento e uso de próteses e órteses nos tratamentos de saúde. Como combater esta máfia? E eu gostaria que o senhor explicasse também o que é esta prótese e o que é esta órtese. Aí, então, o senhor responda para nós, para que a gente possa entender melhor essa questão. Mas no segundo bloco. Perfeito, Laércio. Você aguarde que logo, logo retornaremos.